Ok, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque eu não sei quem vai ver depois, que hora que vai ser. É mais um bônus da mentoria FEDP. Eu estou muito feliz, gente. A gente está chegando ao final e, assim, com todas essas transformações, com tudo isso que está acontecendo, está sendo maravilhoso. Então, eu fico fantasticamente feliz desse momento que a gente esperou tanto, que é um momento que, quando a gente entender que esse momento aqui, que é o aprendizado, que é o desenvolvimento, que é a consciência espiritual, gente, a gente vai tirar a vida de letra, a gente vai levar o restante, o corpo, a mente, tudo aquilo que serve para a gente viver bem, muito mais fácil. O ruim é quando a gente acha que quem comanda o nosso espírito é a nossa mente. E aqui a gente vai aprender que não é verdade, que é ele que manda primeiro, que é ele que é o maravilhoso. Então, Isso mesmo. Val, eu deixo a palavra com você para você apresentar essa mulher maravilhosa aí. Eu já aproveito, Bernadette, para te agradecer imensamente, imensamente pela tua participação. Eu sei que assim, a gente já fez, já tive, né? Mas era você e a Val. Então, essa é a primeira, mas não será a última na mentoria FEDP. Essa mentoria vai crescer muito em nome de Jesus. E uma das coisas que nós precisamos levar e continuar e fortalecer cada vez mais é essa parte que é tão importante, que é a parte espiritual nas nossas vidas. Que Deus nos guie, que Deus nos ilumine. E toca aí, Val. Ai, então, gente, também um bom dia, uma boa tarde, né? Boa tarde para todos aí. E eu quero apresentar aqui a Bernadette, minha parceira também, ela também é minha parceira, minha sócia, né? Nosso contrato ainda está vivo, Amém. como parceria e mentoria, mas eu quero primeiro falar, primeiramente, quem foi Bernadette lá nos meus 20 anos atrás. A família Bernadette, né? Hoje é apóstolo, mas eu sempre chamei ele do pastor Jason, seu Jason. Então, é uma família que eu conheci com tenho muita honra, né, pela vida deles, e eu tenho certeza também que também fui muito honrada por eles. E mesmo passando 20 anos, 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, nos reconectamos a, Relacionamento. a nossa relação. E ali começou um novo tempo, né, de transformação, trazendo esse autoconhecimento. A Bernadette é uma psicóloga, hoje é uma apóstola, né, tem a igreja, tem um ministério apostólico, e, e ela teve, assim, eu sei o que ela carrega, eu sei o que ela carrega, uma essência do Senhor e uma autoridade. Essa é a coisa que eu mais reconheço na Bernadette. Então, Bernadette, bem-vinda aqui na nossa mentoria FEDP, para trazer um pouquinho, né, principalmente da tua experiência, mas também explicar, né, para as meninas, para quem vai assistir depois, a verdadeira importância, porque a Berna, ela sempre cuidou do espiritual, mas a Berna também aprendeu o que é a alma, né, como é dividir, o que são as feridas da alma, e como é importante você cuidar das feridas da tua alma. Porém, não para aí, né? Não adianta você só cuidar do, do, da superfície, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, eu sempre imagino assim, né? O nosso corpo, a alma, ela fica no meio, e eu sei que o espírito, ele é o centro de tudo, né? Então, agora eu, na minha ignorância, mas a Bernadette vai trazer uma explicação bem maior, porque eu sei o que ela carrega em Deus. Então, bem-vinda. Amém. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito, muito, muito feliz. Primeiro, por esse privilégio, de poder compartilhar um pouco da luz que o Espírito Santo tem colocado em minha vida e me ajudado com relação a esses temas. E o mais importante é que ele abre oportunidades para poder alcançar vocês, alcançar outros, e você, através disso, também tocar em outras pessoas. E é uma honra, é muito bom, estou muito feliz mesmo. Eu espero que eu possa trazer uma ampliação de luz, de entendimento, e que aquilo que vocês me perguntarem, eu tentaria, eu não souber, não se preocupe, eu vou mandar a resposta depois. Mas eu me ponho na posição de corpo de Cristo na Terra, independente de placa, de religião.
Eu sempre tenho essa visão que nós somos o corpo. Em Cristo, nós somos um corpo. É só uma igreja na terra. E ela tem um propósito único e específico, estabelecer o reino e governar. Mas existem momentos que muitas informações que talvez tínhamos no passado, chega um momento que ela se abre, se revela, se destampa e alcança o objetivo. A palavra do Senhor diz que a palavra nunca volta vazia. Tudo que você aprendeu, desde que você se entende como filho de Deus, como alguém que começou a crer em Jesus, chega um momento que isso vai florescer, vai ampliar e vai atingir o objetivo pelo qual você foi chamado, certo? E depois que eu entrei, né, já mais de 10 anos como psicóloga, já também iniciando com fiz psicanálise, mas eu atuo mais como psicóloga cognitiva, eu senti muita necessidade, já trabalhando com ministério, com igreja há mais de 40 anos, ali em Lauro de Freitas, Bahia. Nossa igreja não é tão grande de quantidade, mas nós temos uma caminhada muito grande de ministérios em vários lugares. Pela graça e misericórdia. O que é que eu entendo? Que por muito tempo nós vivíamos presos apenas ao conhecimento espiritual, entre aspas, com base naquela fé de salvação ou não salvo, de inferno ou não inferno, de conhecer Jesus ou de não estar em Cristo, essas coisas que eu vi que tinha algo além de tudo isso. Então, quando eu fui para as academias de uma faculdade, pude ser contactada, fui muito confrontada em relação e a minha alma, como que está a minha alma. Então, mesmo estudando, mesmo estudando comportamento, foi com o autoconhecimento que eu vi como foi bom a gente entender esse autoconhecimento e direcionar as nossas necessidades para o lugar certo. Porque não adianta eu buscar o autoconhecimento e não pegar essas evidências que eu estou tendo das minhas deformações, debilidades, e não ajustar na visão correta. Eu creio que você não está por acaso nessa mentoria. Todos vocês que estão envolvidos, que estão despertando para essa visão, toda essa visão da cura da criança interior, do resgate desse lugar para o lugar do adulto. Eu sempre digo assim, Val, sai da criança, pega a criança doente, cura ela, traz para o lugar do adulto, torna-se esse adulto maduro, forte e estabelece governo. Porque o Senhor não dá herança à criança e não dá nenhuma criança para reger uma herança ou governar o reino. Temos que passar da fase da criança, ser o adulto. Do adulto, não para aí. Ele quer que você se torne um ancião. Esse ancião maduro no conhecimento de quem você é, do que Deus é para você e de quem é Satanás. Porque uma das coisas que o diabo, como Paulo fala, que o inimigo, o Deus deste século, ele fala, acho que segundo Coríntios, está anotado, eu vou falar depois, cegou o entendimento. O Deus deste século cegou o entendimento. O que é que o diabo quer? Que as pessoas fiquem com meia verdade e não a verdade completa. E essa jornada não pode parar, temos que continuar andando, temos que continuar crescendo, temos que continuar entendendo qual o nosso papel na nossa era, nesse tempo que nós estamos, que essa geração que Deus permitiu você estar, eu estar, nós temos uma responsabilidade com a nossa geração. Eu aqui, você aí, e no todo, nós temos uma responsabilidade com a nossa geração. E essa responsabilidade inclui o conhecimento de acordo à necessidade que nós estamos enfrentando de demandas. Qual é o evangelho de hoje que tem que estar em nossa boca? Qual o discurso de vida que tem que estar em você?
E é muito bom que durante esse tempo que nós queremos falar um pouco sobre esse homem de- formado de três partes, você anote, sinalize aí no seu caderno de crescimento, sempre chamam, né, nos jejuns, que é o caderno de nossas conquistas e de crescimento, qual é a minha dificuldade, qual é a minha demanda. E eu quero dizer a você que estamos aqui para ser resposta. Eu e você somos a resposta para as pessoas. Em alguma forma, você é resposta para alguém. Hoje nós estamos lidando com muitos problemas no meio do povo que se chama o povo evangélico. Não, eu creio que não generalizando tudo, mas poucos ficam fora, né? Mas na maioria são demandas em relação à dificuldade de saber essa diferença entre a atividade do espírito, a atividade da alma, a atividade do corpo. E uma das coisas é que saber essa formação, distinguindo esse original onde tudo começou. Queridos, queridas, nosso destino é a glória. E nós começamos na glória e terminaremos na glória, no ambiente da glória. Não estou falando de céu, eu estou falando de um ambiente de glória, de ambiente do governo de Deus. Nós saímos dele e voltaremos para ele, nesse retorno, e não chegaremos do mesmo jeito. Então, os maiores problemas que hoje enfrenta a geração de crentes e evangélicos, na maior parte, é exatamente essa dificuldade de distinguir essa formação original do homem e qual foi o propósito de Deus ter criado o homem espírito, alma e corpo, e qual é a posição desse homem nesse lugar, nesse corpo, nessa terra, que a terra ela não é início e ela não é o fim. A terra é meio, porque você foi gerado em Deus, Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. O Salmo diz que antes que os montes nascessem, e se formasse a terra e os mundos, ele já via você, porque você já estava dentro dele. Efésios 1:4. Isso quer dizer que nós somos o meio dessa criação e desse projeto. Você serve a um Deus todo-poderoso, que ele tem início, meio e fim. Ele é Deus de propósito, objetivo, de desígnios. E nós estamos inseridos dentro disso aí, ele nunca vai deixar você incompleto. É por isso que está esse movimento da cura interior, mas ela não é, nem é o início só, nem é o meio, nem é o fim, não é? Ela é o processo. E é por isso que eu estou aqui hoje, nessa oportunidade para falar com vocês. Este tipo de conhecimento, por que que eu preciso? Pergunte a você mesmo, anote no seu caderno, por que que eu preciso deste conhecimento sobre a formação do homem na sua originalidade? Por que que eu preciso conhecer essa distinção de espírito, alma e corpo? Sabe por quê? Porque Deus está preparando uma noiva para apresentar o seu filho para se casar. Nós somos noiva. Toda igreja na terra é a noiva. Mas essa noiva se tornará esposa um dia. Não é placa, não é religião. É um povo. Ele diz que de um povo ele tira outro povo. Mas ele vai se casar com uma noiva, ele vai dar a noiva para ser esposa do filho, se for criança, se for imatura, se for cheia de prisões na mente, cheia de prisões nas emoções, cheia de feridas não tratadas, não soube lidar com a sua própria alma por não conhecer, que sabia só meia verdade e não sabia toda a verdade do Espírito. Nós não temos sozinho essa verdade, mas o Espírito, a palavra diz lá em Atos,
que o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Essa é toda a verdade. Quando Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque ele sabe que existiriam muitas igrejas, mas ele disse que a dele era destacada por uma autoridade. Destacada. Qual é um dos destaques da Igreja de Jesus Cristo? A autoridade espiritual. A igreja ela precisa ter autoridade espiritual. Autoridade espiritual para lidar com os problemas da alma, do corpo e do espírito. Para ela entender toda a revelação da cruz. Amém. É isso, pessoal. Mas só que o versículo que eu digo que eu vou estar ministrando sobre ele amanhã também, que é a nossa base, para mim, é Gênesis 2:7, que vai falar da formação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O sopro de Deus estabeleceu uma vida dupla, a vida da alma e a vida do espírito. Vocês vão entender isso aqui, é lindo, lindo, lindo. Quando o espírito do homem, né, sai das narinas de Deus, Deus sopra, né? Deus sopra das narinas, não, da boca, mas Deus, ó, ele sopra num corpo que estava ali paradinho, sem reação nenhuma, não tinha vida, era um corpo morto lá no chão. E quando esse espírito que eu te falei no início, que está escrito em Efésios 1:4, que Deus, ele é o Pai dos espíritos. Ele é o que gera espírito. E espírito, ele não é criado. Deus só cria matéria. Guarde isso, porque você vai entrar nesse conhecimento de maturidade espiritual e autoridade espiritual, mas a base é você conhecer o homem. E por que ele foi feito e como foi feito. E por que tinha que ser assim? Qual o objetivo disso? Então, esse espírito que sai de Deus, que é o espírito do homem, não confunda espírito humano com Espírito Santo. Uma das confusões dentro das igrejas é que as pessoas misturam muito Espírito Santo e Espírito humano. Eles quase não falam muito sobre o espírito do homem. Só fala do Espírito Santo. Não é? Na maioria das vezes, confunde muito. Temos a igreja madura, distingue entre espírito humano e o Espírito Santo. Primeiro ponto. Você tem que saber distinguir isso muito claro. E o Senhor sopra, quando esse espírito entra em contato com a matéria criada, surge a alma vivente. O homem passa a ser alma vivente. O homem passa a existir a partir do contato do espírito com o corpo. Que a alma passa a existir, perdão, a partir do contato do espírito com o corpo. E aí a alma surge. Aí o homem se dá como alma vivente. Zacarias 12, guarde também essa referência em Zacarias 12, versículo 1, parte B, vai te falar, diz que Deus forma o espírito humano. É bom você ter essas referências, porque muita gente só fala de Gênesis 2:7, mas eu estou te dando uma referência aí, outra, onde diz que o espírito do homem veio de dentro de Deus, para dentro do homem, e que não é o Espírito Santo. Deus gera matéria e cria espírito. Isso é importante. Deus é o Pai dos Espíritos, está em Hebreus 12, versículos 8 e 9. Desculpa interromper, o outro foi Zacarias quanto? 12? Zacarias 12, versículo 1, parte B. Você achou aí?
Quem achou pode ler? Porque eu estou sem a Bíblia, que eu só botei a referência. Zacarias 12, versículo 1, está bem na parte, só para confirmar que é muito importante essas bases para vocês desenvolverem depois com estudos maiores. Quem já está com essa passagem, se tiver, e quiser ler, pode ler no celular. E a outra passagem foi Hebreus 12, 8 e 9, onde vai dizer que ele é o Pai dos Espíritos, para também tirar qualquer confusão da mente de que Deus criou o Espírito. Deus não criou seu espírito humano que está dentro de você. O espírito que está dentro de você foi gerado em Deus. Por isso você é filho, filho de Deus. Ninguém achou a passagem, não foi? Eu achei. Leia aí, dona Nilza. Dona Nilza, ela já está ali com um monte de Bíblia de junto. É bom para Vou ler poupar a tudo. voz. É o Leia. 2, é o 1, né? É, Zacarias 12, 1, vou ler tudo. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. pronto, olha que confirmação linda, gente. Isso aí, ó, casa com Gênesis 2:7. Você está se enriquecendo, isso é riqueza para vocês. O que te dá autoridade espiritual é a palavra dita a seu tempo na necessidade do momento. E ela nunca volta vazia. É superior a qualquer fraqueza da gente, qualquer coisa humana. Está acima de tudo, acima de trevas, acima do inimigo, acima de tudo. Se encha dessas verdades sobre você, sobre Deus e sobre quem é o seu inimigo. Basta isso aí. E o resto Deus vai ampliando. Vamos lá. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguém está com alguma dúvida? Pode. Vamos adiante, porque o tempo daqui a pouco acaba, né? Ótimo. A definição. Gente, como é que tudo começa, né? A gente vê assim, poxa, e como é que era essa alma? E como é que era esse espírito? Como é que tudo começou? Como é que eu vou dar continuidade a esse conhecimento se eu não souber como é que começou? Você já sabe que começou assim, falando do sopro, o espírito, tal. Zacarias já disse como foi, mas só que tem uma coisa: qual era a ordem dessas coisas, as funções, as características desse homem tripartido, desse homem formado de três partes, com dois corpos, né? O corpo da alma e o corpo do espírito, que você vai compreendendo. Antes da queda do homem, o espírito do homem controlava todo ser por muito, muito tempo, por meio da alma. Antes, eu estou te falando antes da queda, antes do pecado, como é que funcionava esse homem que é espírito, alma e corpo. O espírito do homem era soberano. Ele controlava o corpo por meio da alma. O corpo e o espírito se achavam fundidos nessa alma. O corpo e o espírito se achavam fundidos nessa alma e ela se torna o centro da personalidade, dessa influência do homem. Antes do pecado, todo este poder se concentrava na alma. Antes do homem cair, todo esse poder que vinha do espírito humano se concentrava na alma. Querido, porém, este espírito por si só, ele não poderia tomar atitude, ele não agia sem estar em harmonia. Eles viviam não harmonia. A alma, espírito e corpo em total harmonia. Por isso, o espírito, apesar de ser soberano, apesar de ser a área mais nobre do homem, é o espírito, tanto que é o espírito eterno, não é?
o espírito é a parte mais nobre do homem, esse espírito, ele era como como o corpo e ele fundido nessa alma, ele trabalhava sempre em harmonia, porque até para poder o corpo fazer alguma coisa, o espírito passa para a alma essas decisões, e você vai entender por que agora, e o corpo aí obedecia. Por quê? Porque a alma é a sede da sua personalidade. A alma é o lugar do seu livre-arbítrio. A alma é o lugar do intelecto. É na alma que tem os dons do pensar. O processo de pensar é na alma. Sensações não, emoções, o livre-arbítrio, a personalidade, o eu do homem. Olha, tudo isso são dons que Deus deu à alma antes da queda e não tirou. Tanto que hoje essa alma continua com todos esses dons que ela recebeu lá no Éden. Ela continua sendo a sede da personalidade, do livre-arbítrio, ela continua sendo o lugar onde você tem sua vontade, as emoções, as decisões, a alma. O Senhor, né, no original, no hebraico, existem três termos para falar da vida humana, da vida do homem. O primeiro é bios, né, que o grego entende, colocou lá como bio, que quer falar da vida do corpo. Bio é o termo que deu origem à biologia. Psique, que no grego é psique, mas que quer dizer alma, a vida da alma é o psique, é o lugar onde a gente, o psicólogo, os terapeutas, as pessoas que lidam com comportamento, ferida, fica nesse lugar, trabalhando aí. Mas o Zoe é a vida do espírito. São esses três termos no hebraico para te falar da vida do homem. Bio, corpo. Zoe, espírito. E psique, alma. Se até os estudiosos, eruditos, estudiosos e também do original hebraico e grego, entende? Tanto que eles dão, no hebraico, dão outros nomes. E depois a gente pode ver em outro momento para eu trazer para vocês sobre como eles chamam. Por exemplo, nefesh, essas coisas assim, o que quer dizer alma no hebraico, existem várias facetas para entender alma, mas aí fica para outro momento. O espírito, a alma e o corpo trabalhavam em harmonia, lembre-se disso, entre eles, respeitando o outro nessa soberania, porque o espírito governava tudo, ele governava o corpo, por concordância sempre com a alma. Isso tudo antes da queda. É tão sério, queridos, que quando Satanás entrou para seduzir ou tentar Eva, guarde até isso. Quem acha que Eva foi tentada primeiro na mente ou foi tentada primeiro nas emoções? Será que Eva foi tentada primeiro nas emoções ou na mente? Quem acha que foi nas emoções? Faz só um sinal com a mão para eu ver se eu tô falando certo, se eu estou no caminho certo ensinando vocês. Ninguém acha nem que foi na mente, nem que foi na emoção. Ninguém levantou a mãozinha assim para eu saber, ó. Eu sou aluna, né? Aluna Fica professora. quieto. É. Eu acho que primeiro ela foi na mente, não? E É pela isso emoção aí. Foi na na mente. mente. Eva foi tentada primeiro e seduzida na mente. Adão foi nas emoções. Sim.
Todos dois aí foi no psique, a alma. O espírito, né, teria que passar. Nesse momento, deixa a harmonia entre eles três é quebrada, porque o espírito, apesar de estar no governo e no controle e no comando de tudo, ele trabalhava para poder o homem decidir obedecer, tem que passar pela alma, porque é na alma que está a vontade. Para chegar no corpo, né? E aí o diabo disse o quê? Deixa eu ir pela alma, porque já que o espírito e o corpo ficam nas laterais, deixa eu ficar aqui nesse centro. Por quê? O que é que acontecia? O espírito do homem era conectado com Deus, o espírito do homem conectado com a alma e o corpo conectado com a fundidos. Eram todos em harmonia, tanto que Deus, para falar com o homem, não precisava ter voz audível, porque o próprio espírito humano do homem estava ligado com Deus. Já sabia o que Deus queria. Havia comunhão. Deus fez o homem para se representar a ele, o primeiro propósito, para representar ele lá no Éden como extensão do reino, extensão de tudo que é de Deus, ele ser um representante de Deus e derrotar o inimigo, porque o diabo já existia. O propósito maior de Deus ter criado você foi para vencer o inimigo. Satanás sabia disso lá no Éden e disse: eu vou bagunçar, eu vou fazer tudo, que esse plano dele vai cair por água abaixo. Ele está pensando que esse homem vai me vencer? Eu vou derrubar esse homem. Só que Deus já tinha um plano B, não é isso? Mas eu falo para vocês sentirem o perigo que é essa alma sua. Tem que conhecer a alma. Tem que conhecer a alma para dar governo correto para ela. Senão a gente não atinge o propósito de Deus na Terra. Fica beirando, fica pelo meio, fica iludido. E a gente tem que ir além de tudo que já tem. Além de tudo que ele já deu a você, ele quer que você te levar além. Deus sempre quer te dar mais. E esse espírito que governava. Oi, alguém quer falar? Sim, Antes da você queda, todo mundo. Diga, filha. você poderia explicar um pouquinho qual que é a diferença entre a alma e a mente? Vou chegar lá daqui a pouco, Ah, linda. então Viu? tá Porque bom, desculpa, tô querendo chegar vocês primeiro. vão entender melhor. Antes da queda do homem, essa parte aí de que o espírito governava e era soberano sobre a alma, vocês entenderam até aí? Porque eu não quero que vocês fiquem com dúvida e por isso que eu vou falar da mente daqui a pouco. Bernadette, Oi, quem eu me sou a chamou? Andrea. Eu não, eu sou muito leiga nessas questões, entendeu? E eu queria me localizar quando você fala da queda do homem. Eu não sei do que você está falando, entendeu? Então deixa eu te explicar. É que eu pensei que a maioria já estava por dentro do assunto. A queda foi quando Adão, né? O primeiro homem não foi Adão, e a primeira mulher Sim, não foi Eva na Terra. Eles viviam em sim. perfeita comunhão, em perfeita harmonia com Deus e com a natureza, com tudo. Só que tinha Ah, um tá, que eu não princípio. conhecia esse termo. A gente chama queda porque ele Deus não criou ninguém caído, ele caiu depois. Tá, Deus beleza. botou todo mundo em pé, marchando. E aí o Senhor, esse termo é mais tem um pouquinho teológico, mas é a queda mesmo, porque todo homem em pecado está caído, a natureza é caída, a humanidade é caída. Satanás roubou o lugar de autoridade do ser humano no Éden a partir do momento que ele rouba o propósito. O propósito era exatamente que Adão representasse o reino. Extensão do reino era aquele jardim que Deus plantou e colocou o homem. Deus plantou o Éden e o jardim é uma coisa diferente. As pessoas dizem, o jardim do Éden. O Éden já existia. Aí Deus pega, planta um jardim nesse Éden e coloca o homem que ele criou, que ele formou. Mas para que ele faz isso?
para o homem ser uma extensão do seu governo, representando, porque Satanás já existia, porque ele, aí é um outro curso, né, que eu estou terminando lá, que é o Gênesis, que vai entender toda essa origem do mal, como Satanás surge, como os demônios surgem, o que é a diferença entre demônios e espíritos malignos, qual é a ação, onde eles habitam, o que eles fazem hoje com o ser humano. Esse é um curso que a gente está terminando, que eu dou uma mentoria Gênesis. Então, é muito importante a gente compreender o que a gente está fazendo nessa terra. Ninguém está aqui só porque nasceu, cresceu, morreu e acabou. Muito além de tudo isso é o seu propósito. E se você não conhecer as três coisas, sobre conhecer a verdade sobre Deus, conhecer a verdade sobre você, diante de Deus e diante do plano na terra, e conhecer a verdade sobre seu inimigo. Nós precisamos conhecer essas três verdades: a verdade sobre Deus, a verdade sobre mim, a verdade sobre meu inimigo. Isso aí ninguém te segura, não tem para ninguém, quando você busca esses três lugares, a desenvolver maturidade. Amém? Fico feliz pelo seu interesse, viu? Essa da blusa lilás aí, deixa eu ver o nome dela. Cadê? Andréia. Andréia, perdão, Andréia. Seu nome é porque é a minha cabeça. Mas que bom que você vai buscar mais, vai ter mais sede. Vocês imaginaram agora o propósito pelo qual o homem foi criado, espírito, alma e corpo. O espírito, ele, no momento você lembra que quem conhece o Gênesis, Deus descia, diz que Deus tinha comunhão com ele todo da virada do dia para conversar e tal, porque é um momento de comunhão, não é aquele diálogo assim, de linguagem e tal, é um outro tipo de linguagem, era muito íntimo, é muita comunhão, mas o diabo, o que é que ele faz? Ele vai entrar nesse coreto aí, acabar com tudo, para roubar a comunhão e o relacionamento. Eu queria que vocês aprendessem agora sobre a divisão, e vai chegar agora o que Marisa perguntou, eu acho que isso vai ajudar. Quais as funções da alma e do espírito? A mente, ela está na alma ou no espírito? Não. Vamos tirar qualquer Na dúvida. alma. É da alma. Olha lá de que é que Tá. a alma é formada. Ela é formada de mente, emoções e vontade. A alma, mente. Toda vez que você falar em alma e pensar em alma, você vai imaginar que alma é mente, ela é emoções, que está ligada aos sentimentos, porque a emoção e sentimentos parecem a mesma coisa, mas os sentimentos é a A representação das resposta. emoções. Né? É aquilo que a emoção está querendo falar, sai lá em forma de sentimento. Pode ser um dos conceitos, só para você entender, mas tem outros. Vontade é também da alma, hein, gente? Quando você vai conhecendo a sua alma, você vai saber quais são desses pontos onde o inimigo ele gosta e quer ter controle mais. A alma, ela é tão importante porque o homem tornou-se alma vivente, né? A alma, ela expressa a individualidade do homem. A sua individualidade é expressada pela sua alma, o seu eu. O seu eu está na sua alma. Temperamentos, né? Agora, só que esse temperamento que também essa alma expressa é uma das coisas que vem, né, pelo menos na minha visão de estudo, o temperamento ele já vem da barriga, ele já é formado lá dentro do ventre. Aí quando chega do lado de fora, vai influenciar com tanto contexto de formação que aí o diabo faz uma bagaceira, né? A linguagem do nordestino aqui. Faz um terror. Vendo? Oi. Aí entra o ciclo traço de caráter, né? É. Formado no ventre da mãe, né? Com as emoções. O que o bebê aprende,
observa, sente, porque é um processo até físico, né? Até é físico, porque a emoção que a mãe sente, o bebê, os hormônios se transformam em emoção. Exatamente. E ali já vai. Por isso que Exatamente. confusão. Porque quando, sempre eu volto para a origem, quando o inimigo, Satanás, ele contaminou, ele enganou, seduziu a mente, roubou a mente de Eva, ele contaminou as emoções dela, mas primeiro ele atingiu a mente. Então, na hora que isso tudo acontece, o homem cai em pecado e quebra o princípio da aliança do amor com Deus, as emoções de todos que nascem da raça humana já é contaminada, já nasce contaminada. Todas as emoções já nascem contaminadas. A natureza do homem, a natureza humana ela foi roubada e ela torna-se influenciada pela natureza do próprio Satanás. Desculpa falar assim, mas a realidade, pode ser pesada você ouvir, mas eu não vou deixar nada que não seja a realidade e a verdade do que está da visão da palavra. Nós não podemos mascarar a verdade, não é mais tempo de mascarar a verdade. E a gente precisa entender tudo sobre o que o inimigo é, para eu ter vitória espiritual. Agora, o espírito, vocês entenderam quais são as partes da alma, né? Como ela é formada? Agora, e o espírito, de como ele se divide? Esse seu espírito humano, que nunca morre. Alguém, sem ser Nilce e sem ser Valdenice, que já participou das mentorias, vocês sabem quais são as 3 partes que são funções do espírito? Devem Eu saber, mas também. não estão lembrando. É o espírito humano ou o espírito de Deus? Não, é o espírito É humano. A gente ainda espírito não chegou em humano nada de isso. Ah, espírito de Deus aqui, não. tá bom, tá bom, tá bom. Viu, gente? É o espírito seu aí, ó, e meu. Essa semelhança de Deus que está dentro da gente. O espírito humano, ele é dividido em 3 também, 3 partes. Intuição, comunhão e consciência. É assim que seu espírito se expressa, por essas 3 funções. A intuição é um lugar onde você recebe a revelação espiritual, onde você está lendo assim a Bíblia, ou lendo uma coisa sobre Deus, e aquilo acende uma luz forte. Você entende? É uma forma de falar. Puxa, eu já li tantas vezes esse versículo, nunca enxerguei assim. A sua intuição está falando com você, a voz do seu espírito é a sua intuição. Poxa, é mesmo, olha que clareza. Agora mesmo, a sua intuição começa a trabalhar. Depois que acabar que essa aula, ele vai continuar seu espírito te dando mais luz. Você cresceu um degrau a mais, porque ele vai te ensinar. Toda a revelação que vem de Deus só entra pela intuição. A intuição é a forma da linguagem e da comunicação entre Espírito Santo e seu espírito. A intuição também, ela ajuda no discernimento. Você perceber as coisas espirituais. Agora, a alma é a forma onde eu conheço sobre mim, sobre o ser humano, sobre as pessoas. Todo o conhecimento da ciência, tudo que eu quero buscar de conhecimento que vem do próprio homem, que vem do natural, é pela alma. E uma das confusões dentro da igreja é confundir 2 espirituais com as coisas da alma. Sensações da alma com coisas do espírito. Cuidado. Bernard, escusa. Oi. Então, o nosso intelecto, ele está na alma. Está na alma. Todo conhecimento que vem do humano é na alma. Intelecto. E o livre-arbítrio também, porque o livre-arbítrio está na alma e foi exatamente, ele está relacionado à vontade, onde você decide
a quem obedece. E sobre a consciência, e agora me confundi. Se o nosso Colocou aí a intelecto está na. consciência? Não, Se o a nosso consciência não intelecto. é intelecto, não. A consciência é uma. Existe outra forma de entender consciência quando se fala da alma, mas a gente está falando da consciência como uma das funções principais também do espírito humano. A consciência entre você entender o que é certo e o que é errado no que diz respeito às Ah, coisas do espírito. tá, Você entendi. também tem consciência humana, que é em perceber, de acordo às experiências que sua alma desenvolveu sobre determinados assuntos, você tende a desenvolver uma consciência sobre o que é bom e o que é ruim, que não tem nada a ver com o espiritual. Aí já estou falando Tá. da consciência sobre alma. Agora, a consciência, a comunhão e a intuição, que são as funções principais do seu espírito, ela tem a função de trazer tudo que vem do Espírito de Deus para seu espírito, e do seu espírito você ser influenciado aí para governar sua alma e o seu corpo. E esse corpo, ele é dividido também, esse corpo também tem funções. Quais são as 3 funções desse corpo, pessoal? Uma das funções é a sensação. O meu corpo, ele tem sensação, locomoção e instinto. São as 3 formas de funções desse corpo. Ficou claro até aí? Funções do corpo, alma e espírito? Depois vocês vão reler, vai ficar Berna, melhor. Oi? Berna, olha aqui, tem a pergunta da Edilaine. Lê aí. Lê aí. Desculpa, me põe aí que eu não vi direito. Cadê? Marisa, você consegue ver, Marisa? Sim, já vejo. Ô, Berna, o corpo é locomoção, o que mais? Instinto e sensação. Ok, agora peraí que eu te digo a pergunta. A Edilane falou aqui como saber, sem qualquer dúvida, que a intuição sentida vem de Deus. Como distinguir intuição de consciência? A intuição, ela tem a função de trazer para você, de trazer as revelações que o Espírito Santo de Deus dá através da palavra, através do mundo do Espírito, para aquele que já conhece a fé, né? Já conhece a palavra de Deus. E essa consciência não pode você dizer assim, é igual à intuição. Ela não é igual. Ela sempre vai ser aquela que trabalha em harmonia com os 3. Porque se você teve uma intuição de uma revelação tremenda sobre o que é o homem, o ser humano, o que é o homem caído, como é o homem caído pela palavra que você leu, a queda, você entendeu aquela expressão, o que foi o pecado, qual a diferença desse pecado que o povo muito chama de original, a intuição, ela vai te deixar claro na proporção que você depende do Espírito Santo para ampliar o conhecimento que você está buscando. Ele passa pela intuição para te dizer: olha, filha, isso que você está lendo é assim. Porque dentro de você, ainda que ninguém te falou, mas você tem uma convicção tão forte que aquilo é verdade, porque foi espiritual mesmo. A consciência vai trabalhar em harmonia sobre aquilo que você já sabe que Deus se agrada, aquilo que você já estudou sobre que faz bem e que foi preparado como uma conduta de vida para você. O que é a vida abundante que Jesus falou que ele veio, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo disse que veio para te dar vida e vida abundante. Aí você vai buscar conhecer sobre essa vida abundante no seu contexto. O que é que eu preciso de vida abundante do que Deus preparou para mim? A sua consciência vai trabalhar em harmonia com o seu espírito, te dando revelação, e a sua consciência vai dizer: ó, filha, isso aqui não é vida abundante. Aqui é vida abundante. Esse lado não é.
Esse nível de. Será que deu para mais ou menos eu entender? Pergunta para ela. Qualquer coisa eu te mando mais sobre consciência. Eu fiz só um apanhado. Edilane, deu para você entender? Ok, perfeito. Ela disse que sim. Ô, Glória, amém, minha. Vamos que vamos. Então, você já percebeu que quando a alma, antes do homem pecar, todo esse homem de espírito, alma e corpo, ele tinha uma condição, ele tinha uma harmonia, Deus, uma total comunhão com Deus, ele governava, tudo estava ali. Tanto que Deus, quando dá um comando para o homem, ele dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, queridos, não é, como você já viu, que é coisa da alma, não é nada, não tem nada a ver com o espírito. O livre-arbítrio é da alma, porque o Senhor colocou todas as árvores no jardim e disse assim para o homem: olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas a árvore do bem e do mal, aquela que está ali do lado, no dia que você comer daquela árvore, você morre. O que é que Deus quis mostrar para mim e para você? Que ele não fez a gente para ser robôs. A porta, ele deixou uma porta de saída do Éden, para que se o homem resolvesse não querer mais andar com ele, era só ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da alma. Exatamente foi o que ele fez. E outra, tinha lá no meio do jardim a árvore da vida. Se você for ler Gênesis com calma, você vai enxergar isso que eu estou te falando. Tinha a árvore da vida, tinha todas as espécies de árvores com frutos, frutíferas. Deus supriu o homem de tudo, tudo, tudo. Apenas deixou uma porta de escape para, se ele não quisesse mais andar com Deus, ele tinha um meio de sair. Porque se Deus não coloca essa árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus tinha feito um robô. Qual foi a possibilidade de pecar? Não deixou nenhuma. Ele não deixou nenhuma possibilidade do homem errar, do homem escolher o erro. Eu sou certinho fazer. Não, então na alma está o poder das escolhas, o livre-arbítrio. Tanto que hoje você não obriga ninguém a servir a Deus. Não se enfia o evangelho de goela abaixo na boca de ninguém. O evangelho é revelação. E ninguém pode obrigar ninguém a seguir placa e que tem que ter um padrão e que se você não seguir assim, Deus não te aceita. É religião e criancice mentira. E é roubo do diabo. Porque Deus, ele só tem um modelo de vida, que é Cristo. A gente só tem que olhar Cristo. Você não pode forçar ninguém a nada. Nós temos que entender que o livre-arbítrio foi uma bênção de Deus para dizer que o homem não é um robô. E Deus faz, olha que coisa linda. Deus faz essa aliança de amor com Adão, né? Olha, Adão e tal, tal, e conversava. E aí Adão chega, pisa na bola. Eu não sei essa expressão aí, mas ele quebra, né? O princípio. Ele vai lá e faz o que não deve. O que é que acontece com o espírito de Adão na hora que ele quebrou o princípio da aliança e de amor? Morre. A palavra morte quer dizer desligar. E na hora que esse espírito recebe o impacto, o espírito morre. Que morte é essa desse espírito do homem? Que ele continuou andando, continuou em pé, se esconde atrás da árvore, quando Deus começa a chamar ele: Adão, onde tu estás? Adão! E Adão vai para trás da árvore. Se você acha que um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, sabe que a gente pensa, antes de pensar, uma árvore ia cobrir, impedir dele ver Adão, gente? Estava dando Olha, uma oportunidade dele falar a verdade, né? ele não, ele se escondeu atrás dessa árvore. E por que que isso aconteceu? Porque o espírito já não se contactava mais com o Criador.
É aí que entra a necessidade de nós vivermos Cristo, buscar Cristo, para esse retorno, porque a porta foi fechada no momento que Adão quebra essa aliança de amor, não tem mais relacionamento. O plano dele governar tudo e derrotar o inimigo é roubado por Satanás. A coroa de autoridade dele, Satanás toma, e eles são expulsos, eles são retirados daquele lugar. Por quê? Porque ali tinha a árvore da vida. Quem comesse da árvore da vida ficava em condição eterna. O amor do Pai foi tão grande que tirou Adão e Eva do lugar onde eles não tocassem naquela árvore para que tivesse chance de volta. Porque se ele comesse depois que ele peca, depois que ele caiu, se eles vão lá e dizem, eu vou agora comer da árvore da vida para ver se eu resolvo o problema que eu já causei, eles iriam se tornar como o diabo se tornou, eterno no lugar do pecado. Quem peca em lugar de eternidade fica eternamente pecador. Para tudo, para tudo. Menina, Gente, nossa senhora, você acabou de ler. Eu falei, a Val não vai mandar perguntar, não é? Glória a Marisa, Deus. porque a Berna, eu sei, Berna e Marisa, elas são professoras, mas, gente, vocês entenderam o que vocês ouviram aqui? Tá Qual fritando é? meu cérebro. Não, buga, mas vocês entenderam? Olha uma chave que eu quero trazer aqui para completar. É por isso que ficamos tão. As pessoas estão. E falando de nós. Quantas vezes nós falamos, Deus não está me ouvindo, Deus está longe de mim, por que Deus não me ouve? Caracas, é porque estamos desligados. Não estamos sem o Espírito. A gente está se sentindo sem o Espírito Santo da gente, né? E a comunhão, Porque gente, o que faz a comunhão com uma pessoa, um servo de Deus? É isso mesmo. Gente, olha, eu senti aqui, sabe, chamando Adão, e Deus, Ah, ele podia. Por e que outra não... coisa, Val, ó, o Adão, aqui eu falava assim, ó, quantas vezes eu já li Gênesis e eu falava assim, nossa, mas se Deus sabia onde estava Adão, mas por que Adão se escondeu? Por que Adão se escondeu? E eu nunca tinha chegado a isso aqui, porque morrendo o espírito dele, ele não tinha como se conectar com Deus. Meu Deus, foi uma revelação para mim, gente. Isso aqui para mim hoje, Berna, Glória a Deus, a Ele honra e glória. Que eu não sei nada, Menino, gente. Receba, eu só quero só frisar assim, uma palavrinha por conta das meninas, no qual elas, Berna, tu é maravilhosa, tá? No sentido de explicar isso aí. Eu estava revendo, só não quero tomar muito seu tempo, mas assim, tudo que eu aprendi há 3 anos atrás, né? E daí você falando com clareza, talvez por sua dicção, talvez por seu esse você trabalha cognitivo, né? Então, estou trazendo clareza aos nossos corações para aqueles alunos no qual que está aqui na mentoria ainda não conhece ainda essa versão, né, da Bíblia, porque muitos têm a Bíblia como um livro muito religioso. E a Bíblia não é um livro religioso. Ele é um De manual de maneira instrução nenhuma. para o ser humano, né? E que venhamos juntos a ter essa clareza que venhamos a se expandir, não ter medo da Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela ultimamente, ela afastou muitos seres humanos, né? De ter essa conexão com o Pai. Por isso que agora também deu uma luz assim, pá, em mim, né? não, Oh, Então, glória a saiu, Deus. né? Amém. O Estou feliz. espírito que foi E é o que eu oro a desconectado Deus. de Adão. É só para lembrar que eu estou conectada com os meus livros. curso de maturidade, amém. Hoje, olha, tem uma pergunta Ai, aqui, ó. Marisa, lê aí não, tá. Ó, aí a Noemi falou assim, ó, isso quer dizer que Adão não ouvia Deus? deixa eu te explicar sobre a questão do ouvir. Ele tinha o espírito dele, quando antes da queda, conectado direto na comunhão com o Pai. Ele é filho. E o pai, ele já percebia, disse que Adão era como quase era um ser de luz, era tão cheio da glória, que disse que os animais confundiam
com Deus quando via. Isso é uma forma de dizer de tamanha aparência que ele parecia com Deus. E o ambiente da glória é tudo, né, feito para que ele resplandecia essa luz. Então, ele não tinha aquela comunicação que eu e você tem da linguagem aqui verbal, mas era um conectado nessa comunhão de De entender energia, né, já. Berna? Agora, depois que o espírito morre, existe uma grande revelação. E aí, bom, eu sugiro que marquem um seminário legal aí quando eu chegar aí, viu? Que Pois é, estamos vou encher a precisando. cabeça de vocês, hein? Então, gente, o que é que acontece? Na hora que Deus desce para falar com ele, e ele está atrás, porque ele já estava ali com as emoções todas contaminadas pela vergonha, lembra que na hora que Eva cai, ela duvida do amor de Deus, ela acha que Deus mentiu para eles, ali já entrou rejeição. Todas as 5 dores que vocês trabalham nos traços, começa ali no Éden. Eu falo isso. E a rejeição, abandono, humilhação, tudo isso o inimigo inculcou na mente dele. Viu aí que Deus mentiu? Que não era bem isso que que ele falou para vocês? Que vocês não podiam tocar naquela árvore? Viu que ele mentiu? Que isso... Então, ele criou uma imagem. O diabo trabalha com imagens e pensamentos para depois atingir a vontade. Isso é sério. E aí é para vocês aprender sobre batalha espiritual. Então, gente, o que é que aconteceu? Agora que Deus fala, Adão, onde tu estás? Se Adão, o espírito dele morre, ele agora não consegue ver Deus pelo espírito. Por onde foi que Adão ouviu a voz de Deus? Pela alma. Pergunta valendo US$ 1 milhão. Não, de euro, né? Por Pela, onde foi? Pelo Espírito. Pela alma, pela Não alma. foi a pelo alma. espírito, Pelo foi Espírito. foi pelo corpo, pelo Ah, foi, não, ouvido. não foi pela alma? Revelação. Não foi Mas, pela alma? ó, primeiro teve que ele ouvir com a audição. E aí, Com os 5 sensos, claro, Marisa. Com os 5 Ah, sensos. os 5 sentidos, rapaz, tá bom. Olho, visão. Ele viu Deus e ele porque ouviu com... os sentidos, a audição, gente, pela audição. Quais são as janelas de sua alma? As janelas de sua alma são os 5 São os sentidos. 5 sentidos. É. Então, automaticamente, o que é que estava acontecendo ali? Põe aí no seu papel a primeira revelação da palavra. A palavra de Deus revelada a Adão, a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a glória unigênita de Deus Pai. João 1. E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Ali Jesus é revelado a Adão. Eita, que coisa gloriosa. Esse Deus nunca ia perder a gente, pessoal. Ele não abre mão da gente por nada. Então, ele fala, Adão escuta pelo ouvido, pela audição, e aí começa agora o tratado da cura interior, começa o divã de Deus, começa ali. Adão, o que foi? Quem foi que te mostrou que estava nu? consciência, né? Agora vem a consciência, agora só consciência da alma trabalhando, porque a consciência do espírito já não estava funcionando. Uhum. Quando a linguagem vai para a alma é o quê? A alma é o lugar que você contacta com você mesmo e com o outro seu ser semelhante. Nossa. Isso é bom para vocês entenderem que coisa do espírito não se mistura com alma, gente. Não sejam guiados com o evangelho de alma, com liderança de alma, misturando dom com fruto com alma. Não existe isso. Espírito é espírito, o corpo da alma é da alma. O papel dela é ser governada pelo espírito. E o que o Espírito de Deus dá para o espírito humano só passa para a alma do indivíduo se essa alma permitir. Por isso a necessidade de entender a cruz.
explode, bum, explode mente. Agora Gente, eu quero ouvir vocês. Falam, gente, o que é que vocês estão achando? tá bugada. Quem está com a mente bugada aí pode falar, gente. Não, Ai, eu, será que eu eu, estou falando muito rápido? Compliquei eu a não mente vou do meu negar. povo, hein? Eu não vou negar. Olha, eu buguei um monte de vezes aqui, voltei, busquei, aí pensei, Deus, mas o que que é aqui, gente? Aí você dava a resposta. Eu buguei um monte de vezes. Não, e revelação. Mas, gente, ó, devagar aqui, porque eu sei que tem gente que não. Isso aqui é. É É verdade. ouro. É revelação quente, é para maturidade. Crente criança morre, viu? Fica Não, doida. não governa, né, Berna? É, Não criança não governa. governa. E outra, ou você está governando, né? Quando Deus não está governando, aliás, quem está governando é a alma. Ou Deus governa ou sua alma governa. Por isso que temos que ter Ai, controle Senhor. das nossas feridas emocionais para a gente inventar um adulto forte, para que a gente possa ter governo, para a gente poder governar. Exatamente. Reinar, né? E A gente quanto reinar. mais você guarda a ferida, mais fraco fica em relação à identidade, conhecer quem você é realmente, porque o alvo é você descobrir a sua origem. De onde veio, quem eu sou, o que eu estou fazendo, para onde eu vou. E a origem e destino. Esse é o alvo, origem e destino. Ninguém está aqui por Bernadette, acaso. Bernadette, Oi, diga de é Edilane, Lomes. é Edilane que está falando. Nessa questão de Adão, quando ele toma a consciência do que ele fez, do erro ou, digamos, pecado, é esse momento que a gente pode entender que a iniquidade entrou no mundo? Isso. Tudo começou por aí, querida. Na hora que, sabe que hora que acontece? Na hora que o espírito morre. Toda a humanidade morre com Adão ali, porque ele é o nosso ancestral. No E DNA de Adão, nós já estávamos. A gente morre ali espiritualmente. e Todo nesse morre momento, na alma, morre no corpo e morre no espírito. aí Só que é um nesse momento decreto, em que a gente sofre pelo, né, na alma, no corpo e no espírito, por causa da quando, queda dele. quando surge a encarnação da palavra em Jesus, isso nos resgata? Então, deixa agora eu vou te falar. Vocês já estão começando a entender, não é, gente? Glória a Deus. Já. Olha o Espírito Santo como ilumina a gente. O Espírito Santo, ele é o mais interessado da gente sair com a luz bem forte. É, Bernadette, diga, meu amor. antes de você continuar, a mente está bugada, que nem diz a Marisa e a Ai, Val, meu Deus! mas eu estou E foi para entendendo. Bora essas lá. alunas. Quando você diz ou Deus governa ou minha alma governa, eu queria que você aprofundasse um pouquinho isso. Coisa curta, nada Segure aí, de. pode segurar aí. Isso aí eu estou falando em relação a depois que você já teve o conhecimento sobre o adestrar do seu espírito, depois que você já teve uma experiência do novo nascimento com Jesus, depois que você já entendeu a obra da cruz, aceitou, creu que Jesus Cristo é o único salvador da sua vida, você automaticamente nasce de novo no seu espírito. E esse espírito agora vai aprender sobre governo, sobre governar a alma. Tá, é isso, esclareceu mais. Oh, meu Bora Deus, lá. graças a Deus. Vai melhorar, vai melhorar. Vai, bora lá. Então, eu estava falando sobre a questão do. Onde foi a última? Antes dela me perguntar, eu estava respondendo Você a pergunta de mais alguém. Foi o quê? falou do alvo, da origem. Você Isso. estava respondendo também a questão da Edilane, que foi ali onde Jesus, aí você falou que Como? daqui. Essa é para eu concluir esse lado aí de que, então, ela disse tudo isso que Adão, o que é que eu quero que vocês entendam? O nível, só para entender, todo o nível da consequência do estrago feito por Adão lá no Éden
é o nível do sofrimento de Jesus Cristo no Calvário. Nem mais, nem menos. Coroa de espinho fala da cura da mente. Todos aqueles pregos têm os símbolos em relação a um nível de cura da nossa vida. Quando Jesus... porque depois a gente vai entender, porque se você não entender o nível da morte, você não se abre para uma cura completa. O nível de uma cura da alma, em todos os níveis de dor e feridas, se não depender da obra da cruz, ela fica incompleta. Isaías 53:3. Cristo levou sobre si as nossas dores, enfermidades. A sua alma, ele foi moído por amor a mim. A alma dele foi moída para que sua alma hoje fosse transformada. Então, tudo é nele. Lembra que eu falei que quando Deus fala para Adão, é o primeiro momento que a palavra é revelada a Adão. Adão, onde tu estás? Aí começa o divã de Deus. Isso, foi a mulher que tu me deste, mas eu não te disse que não era para comer. A mulher que tu me deste. Aí, mulher, por que você fez isso? Aí vai Deus limpando todo mundo, tratando com todo mundo para poder... Aí a mulher fala, foi a serpente que me enganou. Aí ele faz, serpente, porque você fez isso, você vai ser amaldiçoada, vai ser arrastada. Dizem que elas tinham patas, né? Mas que depois da maldição ficou arrastando o ventre no chão, todas as cobras. Porque ali aconteceu como uma sessão espírita, onde a serpente, o diabo entra na serpente, gente. A serpente não tem culpa, não. O diabo só usou a língua, a boca da bichinha, viu? E aí, pronto. Então, o que é que acontece? Depois que Deus faz aquilo tudo, Deus, então, pega eles dois, tira do ambiente da eternidade, para não tocarem mais na árvore da vida, para que eles não ficassem eternos pecadores. Se eles comessem do fruto dessa árvore da vida depois de ter pecado, eu e você, toda a humanidade que nascesse depois de Adão, não tinha chance de salvação. Estava todo mundo condenado eternamente. Mas aí, como Deus já tinha o plano B, que era mandar Jesus, o segundo Adão, ele pega, tira Adão do ambiente da árvore da vida para eles não tocarem, coloca um querubim, eu acho que é um querubim, com uma espada flamejante, protegendo o caminho da árvore da vida. Isso é amor, gente. Ninguém te ama como esse Deus Pai. Ele diz assim, eu não abro mão dela nem dele, ele vem para mim de volta. O caminho era Amém. morte. Aleluia. O caminho era a morte e é pela morte que eu vou trazer a vida, diabo. E o diabo não sabia que a morte ia trazer a vida de volta, hein? E aí, por isso ele fez tudo para matar Jesus na cruz. Só que Jesus não foi morto por Satanás. Jesus disse, eu dou a minha vida e depois eu tomo. Então, Satanás ficou doido, saiu matando todas as crianças quando Jesus nasce, porque havia profecias que ele viria, porque esse era o verbo de Deus, que se fez carne para fazer um novo caminho. A Bíblia diz que ele é um novo e vivo caminho, porque Deus fez caminho de volta, gente. O nosso destino é os braços do Pai novamente. Amém, amém, amém. Amém! Gente, Berna, agora eu. Você consegue entender, Marisa, e vocês, meninas, o que as feridas emocionais, o que nós pregamos aqui, o que nós falamos? Dentro de cada um de nós existe, né, esse recurso que foi Jesus que nos deu. Deus deixou pronto dentro de cada um de nós. E essa batalha que travamos todos os dias com as nossas emoções, com as nossas feridas, né?
com esse eu caído, eu não valo nada, eu não sou ninguém, eu sou... Gente, dentro de nós, esse resgate já existe. Já está pronto antes da fundação do mundo. Já havia, Deus já sabia. E ele fez esse caminho de volta. E essa é a raiva de Satanás pelo ser humano, porque Satanás pecou no lugar da eternidade, por isso que não há arrependimento para o diabo. Não há chance. O Berna, e o mundo, eu e você, né, antes, é só a ignorância, né, que nos impede de viver a plenitude de Deus. Porque essa é a chave que Satanás usa na humanidade, porque ele sabe dessa verdade toda. Ele não quer. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento. Se ele cega o entendimento da igreja, de líderes, da humanidade, das pessoas, ele mantém as pessoas longe do amor do Pai. A Edilane escreveu aqui: Jesus é a chave. Nossa, chave. Edilane, é mais do que a chave. Ninguém merece nosso amor mais do que Jesus, gente. Ele é muito lindo. Verdade. Meu Deus do céu, por que não tem 1000 pessoas nessa sala? Por que a humanidade não está ouvindo? Gente. Bernardo, você vai fazer live, hein? Oi? Você vai fazer live, hein? Pode. Olha, sabe o que é que Deus está fazendo? Revelando tesouros escondidos nesses últimos tempos. Isso aí é um tesouro escondido. Eu tenho 40 anos caminhando dentro de igreja, líderes, e o Senhor descortinou isso para nós e para poucos no mundo. Está abrindo esse descortinar. Evangelho do reino, visão de entendimento sobre quem é Deus, quem eu sou, quem é o inimigo, qual o meu lugar no corpo, qual é o caráter da noiva que vai casar com o cordeiro. Porque ele vai chegar. Mas agora não mais como o Messias humilhado, mas como Rei dos Reis. E vai governar as nações. E eu e você vai estar lá. Diga amém! Os soldados! Nossa, milhões de amém, gente. Milhões de amém. Gente, já está na minha hora. Eu disparo, viu? Vocês já Mais devem... 20... Não, eu diria, pode ficar aí até a hora que você quiser, mas como a gente tem compromisso, assim, de dar o horário, mais uns 20 minutinhos, Berna, aí a gente, né, Eu Val? vou falar Mas só mais uns 15 para vocês perguntarem, ou mais uns 10. Lembra que eu falei que você vê que tudo tem que a gente saber a origem para entender o fim das coisas, tem que entender o começo delas. Não dá para você entender processo e fim das coisas sem conhecer a origem das coisas. Para você entender o valor do sacrifício de Cristo, por que ele teve que passar aquilo tudo, foi o nível da dívida deixada por Adão. Porque ele ama você demais, ele não ia abrir mão. por causa de nós, gente. Por causa de nós, ele foi nosso substituto. Havia uma dívida minha e sua, que eu e você não tinha como pagar, porque não é aquela, né, o caso de uma mentoria que eu dou lá no pessoal, a diferença entre pecado no singular e pecados. O que Adão cometeu foi pecado, o pecado que leva à condenação eterna. Não há caridade, nada que o homem fizesse podia resolver isso. Tinha que ser Deus olhar para a gente e dar um presente, que foi Jesus. A salvação é de graça. Salvação é um dom de Deus que é dado a quem nada merece. Ele deu porque olhou para você e você achou graça aos olhos dele. Ele olha para você na multidão, tanto que você vê quantas pessoas, quando você teve uma revelação de que Jesus era Senhor, também ouviu a mesma palavra e até hoje está lá fora no mundo. Essa pessoa não recebeu a mesma revelação, não entendeu no nível de revelação que você entendeu, e hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Por isso que eu digo, evangelho é revelação, evangelho não é placa de igreja, evangelho não é denominação, gente. Evangelho é Cristo vivo. Quando Jesus morreu,
Satanás pensou que estava vitorioso. E aí, quando Maria chega no túmulo, chorando, e vê lá alguém que ela pensa que é o jardineiro, ela avança e diz: Você levou o meu Senhor, cadê? Foi você que levou o meu Senhor, pensando que Jesus é o jardineiro, e ali já era Jesus? E Jesus olha para Maria, chorando, procurando o corpo, porque uma mulher que sabia o que ele fez por ela, foi liberta de 7 demônios, buscou, enfrentou os perigos na estrada e foi buscar um corpo morto para trazer nas costas. Essa mulher chega no túmulo e vê o túmulo sem o corpo que ela foi buscar no 3º dia. E ela fica desesperada, mas os olhos dela estavam encobertos e ela não conseguia enxergar que o homem que ela pensou que era o jardineiro era o próprio Cristo ressuscitado. E ela olha para aquele homem e diz: Se foi você que levou, me diga onde colocou que eu vou buscar para levar para minha casa, porque eu sei o que ele fez comigo. Me libertou, me curou, me deu sentido de vida. Ela não olhou que uma mulher não ia aguentar levar um defunto. Ela só tinha amor por ele. E aí ele diz: Maria! Ele chama ela pelo nome e ela diz: Rabone, mestre, é você. E vai para agarrar nos pés dele e ele: calma, não me detenha, porque eu não subi ainda para o meu pai. Mas vai, diz aos meus irmãos, a quem aos irmãos? Eu e você. Diz a esse povo que eu vou para o meu pai e vosso pai, o meu Deus e vosso Deus. Antes vocês estavam órfãos, mas agora eu ressuscitei. Vocês agora recebem uma certidão de nascimento novo. Eu estou dando um novo documento. Eis aqui a minha ressurreição. E eu digo: você agora é filho e eu sou pai. O meu pai... Aliás, ele não, ele disse: o meu pai agora é pai de vocês e o meu Deus agora é Deus de vocês. Então, olha o que Jesus resgatou com a obra da ressurreição e da morte. Ele resgatou a orfandade que existia, ele tirou e deu paternidade. Ele nos resgatou de volta ao lugar do ambiente da presença. Então, eu não fiz nada por isso, você não fez nada por isso. Jesus Cristo foi o segundo Adão que não deixou Satanás usar ou vencer ele lá naquele deserto, lá em Lucas. Ele ficou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás antes dele ser morto. Satanás tentou ele como tentou Eva, como tentou ali no Jardim do Éden, mas ele caiu por terra, porque Jesus venceu o espírito maligno. Jesus venceu a alma, os 5 sentidos da alma, gente. Essa alma tem levado muitas pessoas a estarem fora do plano de Deus, por elas não conhecerem o valor da vida no espírito. Quantas pessoas estão longe do propósito, vivendo apenas uma superficialidade em nome de uma aparência onde não é aquilo que preenche o vazio que realmente só Cristo, com a revelação que vem da sua intuição, por informação que entra pelo seu ouvido e vai para a sua mente e faz você compreender a verdade. A mente é a parte da alma mais próxima do espírito do homem. Por isso, Satanás tem fome da mente. Satanás sabe que se ele rouba a mente do homem e controla, ele tem o governo da alma. E o homem fica mais difícil de ter revelação do espírito. Porque o espírito de toda a humanidade está morto. No momento que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o seu espírito revive, né? Ele toma vida, ele nasce, ele é recriado. Deus habita em você, no seu espírito, você é filho de Deus. Acho que é João 1:22. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Para ser filho de Deus, tem que receber Jesus Cristo. Quando você entende isso no espírito, sua alma é obrigada a se humilhar a esse Deus e dizer: pode reinar, Senhor. Meu Deus, eu quero ser crente de novo. Oxe, aceito, minha O filha. Senhor é bom. Gente, Jesus, eu quero ser crente todo O dia. Senhor é delicioso, bom é pouco, gente. Como Acho fala, que eu eu já já encerrei. então, Agora eu eu vou abrir a oportunidade para vocês. para Meninas, perguntas. se prepara que Deus quer usar vocês com coisa grande. É uma geração que depende dessa luz, hein? Aleluia, amém, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ai, Senhor, como é bom. Bom Alguém? é pouco, menina. Que aula, viu? Que aula. Ô, Glória a Berna, deixa Jesus. eu falar um Maravilhosa negócio. aula. Quando eu me batizei, assim, eu tenho muita fé em Deus, eu sempre, quando eu sentia aquela sensação boa de fazer as coisas, eu sempre fazia. Mas, eu ia para a igreja, mas eu nunca fui batizada nas águas, nunca não. Antes, não era batizada. Aí, eu fui para o Brasil alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, antes do Covid. E aí a gente foi para um retiro, e aí eu fui batizada lá. Menina, parece que é uma coisa que a gente fala assim, ai, a gente tem que provar, a pessoa tem que provar para dizer, porque parece que você tem uma pele a mais, parece que você tem alguma coisa que te conecta a mais com Deus, parece. E quando eu saí de lá, eu falava assim, meu Deus, era porque eu aprendi tudo aquilo, era porque porque nós tivemos 3 dias, em um hotel longe de São Paulo, e a gente fez um retiro de 3 dias e lá eu acabei me batizando. Mas na minha cabeça de humano, aquela percepção que eu estava tendo naqueles dias era porque eu aprendi muita coisa sobre a palavra, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a gente. Eu aprendi muita coisa. Aí, passando, eu fui aprendendo, eu fui entendendo e eu fui sentindo o próprio. Que não tinha Isso nada a mesmo. ver, porque eu era uma nova filha. Eu era uma nova filha. Isso E mesmo. deixa eu te falar uma coisa, Berna, porque tem muita gente que acredita ainda em imagens, acredita, a gente está aqui na Itália, a gente tem uma grande, digamos, uma grande resistência com a Madonna, não resistência assim que eu te digo, mas resistência da gente falar do Deus vivo. Porque tudo para eles é Madonna, Madonna. Qual conselho você daria para a gente poder estar conversando e estar levando o nome de Deus para uma pessoa, ou para pessoas que acreditam em outras coisas, em outros deuses, digamos assim, né? No momento, Marília, é olhar como o Senhor olha. O Senhor está olhando o ser, o que a pessoa é para Ele. No momento, porque quem vai completar esse outro lado é uma proporção da obra do Espírito Santo que vai desenvolvendo, vai libertando e vai curando. Cada pessoa tem uma luz, um nível de luz. Cada um anda na luz que recebe. Qual é o papel nosso que temos entendido isso? Que temos que levar Cristo pelo lado das demandas das pessoas, entender quais são os problemas da alma dessas pessoas, porque o diabo ele entra pela alma, ele quer aprisionar a mente através e as emoções. Ele aprisiona as emoções através das feridas, das dores, e vocês têm visto como tantas pessoas estão hoje em depressão, angústia, e muitas vezes vão assim atrás daqueles ídolos em busca de um socorro, de uma ajuda, porque dentro deles eles foram levados a buscar um refúgio de alguma forma. É igual o que vai buscar nas drogas, o que vai buscar na prostituição e tudo. Há algo a ser mexido, só que nosso papel não é a condenação nem o julgar, é levar o amor de Cristo para essa pessoa se sentir amada pelo Senhor. E depois, no momento certo, o Espírito de Deus vai fazendo essa pessoa entender
eu faço um encontro com Deus, né, aqui, eu estava até pensando em fazer online, mas eu vou fazer até um agora, dia 5, 6 e 7, presencial. Eu tenho uma discípula, nós tivemos uma discípula que ela tinha muitas imagens, e ela ficou quase um ano, mesmo sendo da igreja, e ela mesmo indo para o encontro, porque eu sabia que ela não estava pronta para ela entender que Deus é maior do que as imagens. Quem tem que revelar isso é o próprio Espírito Santo. Nosso papel é ensinar com amor, até onde a pessoa lhe dá liberdade de você ensinar. Mas o amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz é para toda a humanidade mesmo. E essa questão, muitas vezes, o evangelho deturpado pela religião afastou muitas pessoas. Afastou as pessoas porque não aceitam as pessoas, o tempo de Deus tratar com cada pessoa. E misturam, porque eles vivem o evangelho da alma pensando que é o evangelho do espírito. O evangelho do espírito é revelar Cristo, não é revelar religião nem placa. E quando você revela Cristo, você diz o que ele disse para Maria: eu vou para o meu Deus e o seu Deus, você agora tem um Deus, você tem acesso. Eu paguei o preço. Venha como está, vem com ídolo, vem com tudo, vem como está, mas saiba que vem no lugar certo onde você vai ser curado. Eu não tenho cura para o povo, mas ele tem. Você não tem, mas ele tem. Verdade. Não é isso? Agora, outra coisa para finalizar, quando Jesus dá o novo nascimento, para quem é que recebe a certidão de nascimento de filho de Deus? A todos quanto o receber e crê. Quem crê que ele é o Senhor, recebe. Na hora que você diz assim, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, você acabou de declarar. Ele aí passa agora, assume o governo de sua vida. O resto é com o Espírito Santo. Aí entra a parte da maturidade, porque existem as fases do Evangelho. A Igreja de Cristo na Terra, ela tem a fase de crentes crianças, crentes adultos e crentes anciãos. E muitas igrejas, às vezes, não entendem isso. É um jogando pedra no outro e querendo todo mundo fazer o que eles entenderam. Tem que ter paciência com quem não entendeu até entender. Aleluia. Guardem aí Filipenses 2,12, só para encerrar, que é onde diz que a mudança de atitude da alma caída para a nova vida é obedecer no temor e tremor de Deus para desenvolver a vossa salvação. Isso é a chamada. Tudo isso que vocês estão fazendo é um desenvolvimento de salvação. A referência é Filipenses 2,12 e 13. É a continuação. Tem que entrar por esse caminho, uma mentoria, um seminário, um encontro, a palavra, buscar entender, tirar dúvida, abrir o coração. A Bíblia diz em Tiago 5, acho que é 5:23 ou 5:26, confessai vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Existem cura que só vem quando você abre a boca e diz para o outro, mas tem que saber quem é que você diz. Você não pode sair por aí contando sua vida a todo mundo. Senão, quando aquela pessoa ficar magoada com você, vai contar sua vida lá fora. Pergunte a Deus quem é que você abre o coração. Pronto, encerrei, senão eu não vou sair daqui hoje. Deixa eu falar para você, ó. A Edilane está perguntando aqui, Bernadette, quando existe raiz de iniquidade em nossa alma, como podemos fazer para retirar essa raiz de iniquidade? Raiz de iniquidade na nossa alma. Acontece que Jesus Cristo, ele veio para curar tudo na nossa vida. E existem níveis de prisões que a raiz da iniquidade é como se fosse uma dessas prisões profundas. Nós sabemos que a mente, ela também tem subdivisões. Você já sabe que a mente e a vontade do homem é o lugar onde Satanás busca conquistar, tirar para ele governar. Porque quando ele pega a mente e a vontade, ele faz o que ele quer. As raízes de iniquidade, elas
muitas vezes ela está relacionada a espíritos geracionais, a antepassados, paternos, maternos. Nós sabemos que Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar, e lá em Gálatas fala, para poder você viver tudo que ele conquistou. Mas em relação à conduta, caráter, são muitas heranças que o homem adquire. E está relacionado também a essas camadas de prisões que alguns têm diferente de outros. Tem pessoas que levam anos você falando a mesma coisa, ele nunca sai daquela condição. Tem outros que vivem uma situação que você fala um ano e diz, eu quero mudar minha vida, eu não quero mais isso. Em um instante. Porque depende do Espírito Santo de Deus. Gente, o Espírito Santo, ele vai onde ninguém vai, que é o interior do homem mais profundo, a parte mais profunda da alma humana. O Espírito Santo vai lá e arranca as raízes. Eu fui por eu trabalhar com cura interior, libertação, ser psicóloga e há muito tempo ser pastora, às vezes as pessoas já estão em estado terminal aqui e me levam para ir visitar alguém. Vai lá visitar. Aí eu fui visitar alguém que Deus me ministrou, que eu podia ir lá visitar essa pessoa. Eu não gosto de me sentir que eu vou fazer nada. Só visito se Deus mandar. Quando eu cheguei na casa dessa pessoa, estava aquela pessoa em estados terminais de câncer, deitada no sofá. Aí eu entrei e tal, conversei. Aí o Senhor já tinha me dito o que eu ia fazer lá. O Espírito Santo falou para mim, vai lá ministrar cura interior. E eu fui ministrar, comecei falando com a palavra sobre o amor de Deus, e eu disse, Deus quer que você libere pessoas, libere vida, eu não sei. Daí essa pessoa começou a chorar, essa pessoa começou a lembrar e confessar quantas dores ela tinha guardado na vida durante muito tempo, do pai que já tinha morrido, de alguém que pegou faca para ela. Então, essa pessoa já estava no estado de câncer, gente, terminal. O que é que eu estava ali como líder espiritual? Eu estava ali fazendo algo que o Espírito Santo queria completar nela, porque sabia que ela não ia passar daquele 1 dia e meio. E quando eu fiz ela, ajudando ela a confessar, eu tive uma visão pela misericórdia, eu vi bem com meus olhos fechados, raízes sendo arrancadas com uma mão muito forte. A mão do Senhor começou a arrancar do coração dessa jovem, essa senhora, né? Uma senhora jovem. Muitas raízes secas chegavam ao pó da terra, eu via na visão assim. Porque visão espiritual, você sabe que Deus dá à igreja. E Deus me mostrou aquilo. Eu digo, meu Deus, olha como a liberação de perdão arranca raízes velhas. São as raízes de iniquidade que fez ela viver uma vida toda na amargura, uma vida. E ela era crente, crente há anos dentro da igreja, cheia de amargura, de rancor, falta de perdão, sem entender o papel dela no amor de Deus, sem entender que a salvação é maior do que dor, de que mágoa, de que guardar ressentimento. Se ainda não saiu, vai orar, vai buscar o Espírito Santo, chama alguém para conversar e diz, não, maior do que o que há em mim é o amor de Deus. E ela foi curada do ódio, do rancor. No mesmo dia, 2 horas da manhã, ela partiu dessa terra. Agora eu digo a você, por que que Deus está preocupado com sua alma? Porque só em outra mentoria para você aprender que existe um milênio e só quem vai reinar é quem desenvolveu a alma no modelo de Cristo. E isso nós temos acesso. Encerro por aqui, agradeço muito. Nossa, mas essa foi massa, porque agora deixou a gente tudo curiosa e a gente vai querer bis, é óbvio, né? Gente, nossa, convida. nossa, Berna, você não tem noção do que você fez. Gente, eu quero que vocês falem, eu quero que vocês conversem, falem com a Berna, agradeça, porque eu não vou agradecer, não. Agora é vocês que estão aí, agradeça ela com as bocas de vocês e declare já que Jesus é o nosso Rei, Senhor, Berna, amei tudo, obrigada. Nani. Me arrepiei várias vezes aqui. Glória a Eita, Deus, gente. Eu glória. queria orar por vocês, eu queria ver se vocês faziam uma confissão junto comigo. Eu creio na Vamos. autoridade espiritual sobre nós.
Nesse momento, esse lugar está cheio de anjos de Deus, a presença, a glória, porque nunca o diabo gostaria que você soubesse nada disso. Então, esse lugar só tem anjos. Aí está Então vamos. você, aonde estamos aqui. Sabe por quê? O maior interessado em que você cresça é o Espírito Santo. Amém! Então, você Amém. vai dizer assim, ó, fecha os seus olhos, põe a mão no coração, diga assim, Espírito Santo, Espírito Santo, visita agora visita agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, que foi derramado na cruz do Calvário, e pelo poder da ressurreição dele, pelo poder da ressurreição dele. visita o meu tempo e o meu espaço, Visita o meu tempo e o meu espaço, desde o ventre da minha mãe, desde o ventre da minha mãe, desde a placenta, desde a placenta, que me alimentou em primeiro lugar. que me alimentou em primeiro lugar. Eu renuncio Eu renuncio e eu rejeito e eu rejeito toda a influência toda influência materna e paterna materna e paterna que não está em linha que não está em linha com o plano do Senhor Deus com o plano do Senhor Deus para a minha vida na terra. para a minha vida na terra. Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração para viver para viver todos os teus projetos todos os teus projetos e os teus desígnios e os teus desígnios para a minha vida, para a minha vida, em nome de Jesus em Cristo nome de Jesus Cristo. e na Amém. minha geração. Na minha Amém. geração. Amém, amém. Amém. Porque aquele que confessa, o seu cérebro acabou de receber como verdade. Seu subconsciente, seu inconsciente disse o que elas falaram é real. Então, fale a palavra, fale a palavra. Não murmure da sua vida, agradeça por tudo. Há uma lição de Deus, tudo em sua vida. Não julgue ninguém, porque a Bíblia diz que você não deve julgar nem você, quanto mais os outros. Agradeça, louve. Deus te abençoe você, sua casa, Amém. sua família. Conte comigo. Estou começando um jejum com dia 23 ou 24, né, Val? Val é administradora também, ela sempre põe pessoas. Eu reúno 5 horas da manhã, o jejum profético acaba às 6. Saiba assim, ó, mas a gente está ali de pé. E a gente vai crescer, em nome de Jesus. Amém? Amém, Obrigada amém. muito, viu, por essa oportunidade, viu? Foi muito bom. Obrigada a você, menina. Obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Como eu falei para você, essa foi a primeira, mas tenho certeza que virão outras. E eu tenho certeza que nós temos necessidade de esclarecer tudo isso. E para mim foi assim, você não tem noção, e eu tenho certeza que para todas que estão aqui. E porque Deus não reúne tanta mulher assim para nada, né? Ele tem o propósito dele, então sinta-se, meninas, honradas por estarem aqui, por ter ficado todo esse tempo, ter sido tocada, porque eu tenho certeza que cada uma de nós, ele tocou da maneira dele, do jeito agradável que ele sabe fazer. Então, muito obrigada mesmo. Amém. Valeu! E vocês, meninas, brigadão por vocês estarem aqui. Beijo no coração de todo mundo. Alice, ó, peraí, quem é Alice? Fala um pouquinho, que é nova, ela tá nova aqui. Eu não... Alice é uma amiga minha. Fala, então, Alice. bem-vinda. Alice, Prazer, Alice. A Nilza, as meninas que conheço, Karina, são as meninas lá que já fizeram mentoria com a gente. Tá fechado, peraí que ela tá falando, mas tá fechado. Tá fechado o teu fone, a gente tá ouvindo, Alice. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Alice, cadê você? Não consigo, não. Não consigo, só ela. A gente não tá te ouvindo. Tem que abrir o teu. abriu. Agora vai. Abriu?
Abril. Então tá. Muito obrigada por tudo. Eu consegui entrar já no meio, mas olha, foi grandioso o que eu vi nessa segunda parte aí. Foi muito bom. Muito obrigada pelo convite da Kátia, né, que me fez. Foi uma honra, realmente. Muito obrigada, de coração mesmo, tá? E eu Obrigada a acho que você é por estar isso aqui, aí, linda. a gente abrir a nossa mente cada vez mais, deixar fluir as coisas, sair realmente. Eu fiz assim, foi um ano que eu fiz, todo ano eu tenho uma perspectiva que eu faço, que eu digo esse ano eu vou fazer uma coisa, e eu fiz assim, sair do julgamento, não foi fácil, foi um exercício diário e foi muito fortificante para mim. E até hoje, às vezes eu digo que dentro de nós é um vício que a gente tem de julgar, a gente tem que julgar as pessoas. Isso eu acho que quando a gente consegue sair desse emaranhado, que é julgar as pessoas, eu acho que a gente tem uma vitória muito grande dentro da gente, sabe? E a gente é Verdade. muito mais feliz, muito mais próspera dentro de nós. Eu acho que é isso aí. Obrigada, minha Amém. linda. Amém, amém. Também Uau. você. É um prazer. Então, tá bom, povo lindo. Olha, vocês fiquem com Deus, tá? Um ótimo final de semana para todos. E tamo aí, né, Val? Isso, tá É aí. isso mesmo. Então tá. Obrigada, Val. Nada, Nada. obrigada, gente. Meu coração também muito alegre, muito feliz, Berna. Obrigada. Receba mais uma vez essa honra de que Amém. você é em Deus, essa autoridade. E, gente, olha, vai lá no Instagram da Berna, segue ela lá. Verdade. Eu A vou dividir algumas coisas e vou postar lá com a Berna também. Escrevam o que vocês Obrigada. acharam da aula, tá? Que eu vou colocar. Deixa eu fazer aqui uma. Para a Peraí, gente peraí. fazer um feedback com ela, né, Ótimo, também. sim, né? Muito Então, bom. eu vou fazer o. Oi, como é que faz? Pera, aqui. Vai. Ô, print. print. Já fiz. Tá, aí eu vou colocar lá no Instagram e vou targar todo mundo. Aí vocês colocam, eu vou perguntar o que que vocês acharam, qual foi a chave que vocês levaram aqui dessa aula e vocês escrevam lá, tá, gente? Gente, Muito ó, legal. Nada. beijo no coração. Alice, depois a gente vai tomar Beijo. aquele café e bater aquele papo, tá? Tá bom, obrigada, hein? Até logo. De Muito nada. obrigada. Tchau, Tchau. gente. Tchau, Beijo. tchau. Fabíola, Tchau. Nilza, Beijo. Karina, obrigada, viu, gente? Beijo. Noemi, Nossa. Andréa. Tchau, E, gente. menina, Tchau. Então, Berna, Tchau. Beijo, que Tchau. Deus tchau. te use Beijo, Obrigada. beijo. Tchau, Tchau, gente. beijo. Tchau, Gratidão. beijo. Parte 2 dessa história aí, viu? Diana, Tchau. olha só, a Berna vai estar Tchau. aqui. Verdade, Novidade. verdade. Espera. A Berna vai estar aqui no dia 23, 24 de abril. Já comprou aqui na passagem, Itália? gente. Se aqui na Itália, aqui na minha casa, tu casa. A Nilza também, a Nilzinha aqui, que é uma querida. Então, e vai ver outra irmãzinha, né, Berna? Então, imagina. Oxente, menina, me passa o endereço da tua casa que eu vou até lá, viu? Sim, ó, vai dormir todo mundo no colchão. Vai orando aí para Jesus preparar o maior maná para nós. Aí Tá bom. já está preparado. É. Tá bom, Glória a povo. Deus. Foi um prazer. Bom demais. Amém. Tchau, gente. Tchau.